Era o ano de 1917. O mundo estava em guerra. Um grande conflito assolava a Europa, lançando uma sombra sobre as nações. A esperança parecia diminuir a cada dia que passava. A Grande Guerra tinha trazido destruição e perdas sem precedentes. Milhões tinham perecido. Os países lutavam para lidar com a carnificina. Em meio a esta turbulência global, longe dos campos de batalha, ficava uma pequena aldeia em Portugal. Fátima, um lugar de colinas tranquilas e vidas humildes, parecia intocada pelo conflito distante. No entanto, mesmo aqui, os efeitos da guerra faziam-se sentir. A ansiedade pairava no ar. As pessoas rezavam pela paz. Ansiavam por um sinal, um vislumbre de esperança. Portugal encontrava-se num estado de mudança, a braços com a instabilidade política. A monarquia tinha sido derrubada apenas alguns anos antes. Uma república estava no seu lugar, mas a transição era turbulenta. A Igreja, outrora uma força poderosa, enfrentava um crescente ceticismo. E no coração de Portugal, dentro de uma pequena aldeia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Aninhada entre as colinas do centro de Portugal, Fátima era um mundo distante dos campos de batalha da Europa. A vida aqui era simples, intocada pelas rápidas mudanças que varriam cidades e vilas. O ritmo da vida girava em torno da terra. Os aldeões de Fátima eram profundamente religiosos. A sua fé proporcionava-lhes consolo e orientação. A igreja era o coração da comunidade, um local de encontro, oração e fé partilhada. Entre essas crianças estavam 3 jovens pastores: Lúcia, Francisco e Jacinta. A vida em Fátima era humilde, mas também rica em fé e tradição. Foi neste cenário, longe da turbulência do mundo exterior, que um evento profundo estava prestes a desenrolar-se. Entre essas crianças estavam 3 jovens pastores: Lúcia, Francisco e Jacinta. A vida em Fátima era humilde, mas também rica em fé e tradição. Os aldeões viviam em harmonia com a terra e uns com os outros, encontrando força nas suas crenças partilhadas e no ciclo duradouro das estações. Foi neste cenário, longe da turbulência do mundo exterior, que um evento profundo estava prestes a desenrolar-se, mudando para sempre as vidas de 3 crianças e capturando a imaginação do mundo. A primavera tinha chegado a Fátima, pintando as encostas com vibrantes tons de verde. Para Lúcia, Francisco e Jacinta, os dias eram preenchidos com as simples alegrias de cuidar das suas ovelhas. Um dia, enquanto o sol subia alto, as crianças procuraram abrigo do calor do meio-dia perto de um sobreiro. Enquanto brincavam, uma luz repentina chamou a atenção de Lúcia. Ela olhou para cima e notou um brilho estranho no ar acima da árvore. A curiosidade transformou-se em espanto à medida que a luz se tornava mais brilhante, assumindo uma forma distinta. Francisco e Jacinta também testemunharam o espetáculo, percebendo que estavam a presenciar algo verdadeiramente milagroso. A primavera tinha chegado a Fátima, pintando as encostas com vibrantes tons de verde. Para Lúcia, Francisco e Jacinta, os dias eram preenchidos com as simples alegrias de cuidar das suas ovelhas. Um dia, enquanto o sol subia alto, as crianças procuraram abrigo do calor do meio-dia perto de um sobreiro. Enquanto brincavam,
uma luz repentina chamou a atenção de Lúcia. Ela olhou para cima e notou um brilho estranho no ar acima da árvore. A curiosidade transformou-se em espanto à medida que a luz se tornava mais brilhante, assumindo uma forma distinta. Francisco e Jacinta também testemunharam o espetáculo, percebendo que estavam a presenciar algo verdadeiramente milagroso. A figura que desceu na direção deles não era a aparição assustadora que eles temiam. Em vez disso, viram um jovem banhado por uma luz brilhante, com as feições irradiando uma beleza sobrenatural. Ele apresentou-se como o Anjo da Paz. A sua voz, gentil mas firme, encheu-os com uma sensação de conforto e tranquilidade. Ao longo dos meses seguintes, o anjo apareceu às crianças mais 2 vezes, sempre junto ao sobreiro. Ele falou-lhes sobre oração, sacrifício e a importância de oferecerem o seu sofrimento pela conversão dos pecadores. As vidas das crianças foram mudadas para sempre pelos seus encontros com o Anjo da Paz. Então, a 13 de maio de 1917, enquanto cuidavam das suas ovelhas na cova da Iria, perto do sobreiro, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Enquanto as crianças brincavam, um clarão repentino iluminou o campo. Eles olharam para cima e viram um globo de luz brilhante a descer do céu, pairando sobre a árvore. O medo transformou-se em maravilha à medida que a luz se dissipava gradualmente, revelando a figura de uma linda mulher banhada num brilho radiante. A senhora, como as crianças se referiam a ela, pediu-lhes que voltassem à cova da Iria no dia 13 de cada mês, durante os próximos 6 meses. As crianças voltaram para casa naquele dia, com o coração a palpitar com a magnitude do que tinham presenciado. Lúcia, sendo a mais velha, contou a sua experiência aos pais, mas eles inicialmente descartaram-na como imaginação infantil. No entanto, as crianças mantiveram-se firmes na sua história, com a sua convicção inabalável. A notícia da visão das crianças espalhou-se rapidamente pela aldeia. Apesar das dúvidas e do ceticismo, as crianças permaneceram determinadas a voltar à cova da Iria a 13 de junho, conforme instruído pela senhora. O dia 13 de junho amanheceu brilhante e claro em Fátima. As crianças, fiéis à sua palavra, dirigiram-se à cova da Iria, com o coração a bater forte numa mistura de excitação e medo. Ao aproximarem-se do sobreiro, viram que uma multidão já se tinha reunido. As crianças ajoelharam-se perto da árvore e começaram a rezar o terço, as suas vozes um bálsamo suave em meio ao murmúrio da multidão. De repente, o ar cintilou e a luz familiar envolveu o sobreiro. A Senhora da Luz apareceu acima da árvore, o seu olhar sereno fixo nas crianças, incentivando-as a rezar pela paz e pela conversão dos pecadores. Chegou o dia 13 de julho e, mais uma vez, as crianças encontraram-se na cova da Iria, o agora familiar local de encontro. A multidão era ainda maior do que antes, atraída pelas histórias que circulavam por toda a região. Enquanto as crianças se ajoelhavam em oração, a senhora apareceu, a sua presença anunciada por um clarão e um silêncio que se abateu sobre a multidão. Desta vez, ela confiou-lhes 3 segredos, visões do futuro, esperançosas e angustiantes.
a Senhora prometeu que, se o mundo atendesse ao seu apelo à oração e ao arrependimento, um grande milagre ocorreria em outubro. Mas a aparição de julho não ficou sem os seus avisos. A Senhora falou de um terrível conflito que envolveria o mundo se a humanidade não se afastasse do pecado e abraçasse o amor de Deus. Chegou agosto e, com ele, uma prova de fé para as crianças e aqueles que acreditavam nas suas visões. O administrador local, cético em relação aos eventos que se desenrolavam no seu distrito, concebeu um plano para expor o que acreditava ser uma farsa. Ele providenciou para que as crianças fossem retiradas de suas casas e mantidas em prisão domiciliária, impedindo-as de chegar à Cova da Iria no dia 13. As crianças foram interrogadas implacavelmente, pressionadas a retratarem a sua história. Promessas foram feitas, ameaças foram feitas, mas as crianças permaneceram firmes. No entanto, a 19 de agosto, enquanto as crianças pastoreavam as suas ovelhas num campo perto de Fátima, a Senhora apareceu-lhes mais uma vez. Ela assegurou-lhes que não as tinha abandonado e prometeu voltar à Cova da Iria em setembro, enfatizando a importância de oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Aproximava-se o dia 13 de setembro e, com ele, uma palpável sensação de antecipação tomou conta de Fátima. A notícia das visões contínuas das crianças tinha-se espalhado como um rastilho de pólvora. Milhares acorreram à Cova da Iria, o seu número aumentando para uma escala sem precedentes. A atmosfera era elétrica, uma mistura de esperança, medo e fervorosa devoção. As crianças dirigiram-se ao sobreiro, anuladas pela imensa multidão. O familiar clarão iluminou o céu e a Senhora da Luz desceu mais uma vez. Desta vez, ela identificou-se como Nossa Senhora do Rosário. Muitos afirmaram ter testemunhado fenómenos extraordinários, como o sol a dançar no céu. O dia 13 de outubro de 1917 amanheceu frio e úmido em Fátima. A chuva incessante tinha transformado a Cova da Iria num mar de lama. No entanto, o mau tempo pouco fez para diminuir o ânimo das dezenas de milhares que se tinham reunido. O milagre prometido pairava no ar. As crianças, com os rostos marcados por uma calma quase sobrenatural, dirigiram-se ao sobreiro. À medida que a hora marcada se aproximava, um silêncio caiu sobre a multidão. Então, enquanto as crianças se ajoelhavam em oração, a chuva parou abruptamente. As nuvens abriram-se, revelando um vislumbre do sol, agora um disco prateado, baço no céu. A Senhora do Rosário apareceu, reiterando a sua mensagem de paz, oração e penitência. Depois, com uma bênção final, desapareceu. De repente, o sol começou a dançar, lançando raios de luz multicoloridos sobre a multidão. Parecia precipitar-se em direção à terra, pulsando com uma energia inexplicável. As pessoas gritaram, choraram, caíram de joelhos em oração. O espetáculo durou cerca de 10 minutos, uma eternidade gravada nas mentes de todos os que o presenciaram. Então, tão abruptamente como começou, parou. O sol voltou à sua posição normal no céu, lançando o seu calor familiar sobre a terra. A multidão, encharcada até aos ossos, mas estranhamente seca, olhou uns para os outros, com os rostos marcados por uma mistura de maravilha e incredulidade. Tinham presenciado o impossível, um testemunho do poder da fé e do mistério sem limites do divino. Secção 2. Os caminhos dos videntes. Abraçando a sua vocação. O milagre do sol marcou um ponto de viragem na história de Fátima.
As aparições já não podiam ser descartadas como mera imaginação infantil. O mundo tinha testemunhado algo extraordinário, uma manifestação do divino. Para as crianças, os eventos em Fátima foram uma vocação profundamente pessoal. Lúcia, Francisco e Jacinta carregavam o peso da mensagem da Senhora nos seus corações. Eles compreenderam que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Já não eram simplesmente pastores, mas mensageiros de esperança e advertência. Francisco, o mais introspectivo, abraçou a oração e o sacrifício. Morreu em 1919, vítima da pandemia de gripe. A sua curta vida refletiu uma fé profunda e duradoura. Jacinta, conhecida pelo seu amor pela Eucaristia, também abraçou o sofrimento. Morreu em 1920, separada da sua família e suportando grande sofrimento. A sua vida breve serviu como um testemunho do poder da fé. Lúcia, a mais velha, viveu uma longa vida, dedicando-se a espalhar a mensagem de Fátima. Tornou-se freira carmelita, vivendo uma vida de oração e contemplação. Morreu em 2005, deixando um legado que continua a inspirar milhões. Secção 3. A Igreja. Responde. Escrutínio e reconhecimento. A Igreja Católica, como guardiã da fé e da tradição, abordou os eventos em Fátima com uma mistura de cautela e abertura. Embora reconhecendo a profunda fé das crianças e a sinceridade das testemunhas, a Igreja compreendeu a necessidade de uma investigação cuidadosa e discernimento. Alegações sobrenaturais, especialmente aquelas com implicações tão abrangentes, exigiam um escrutínio rigoroso. Um inquérito canônico foi iniciado em 1922 para examinar as aparições e as suas mensagens. As crianças foram interrogadas extensivamente, o seu testemunho analisado e comparado com os relatos de outras testemunhas. A Igreja também investigou os numerosos relatos de curas e conversões atribuídas à intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Em 1930, após anos de investigação meticulosa, o bispo de Leiria, a diocese onde Fátima está localizada, emitiu uma carta pastoral declarando oficialmente as aparições dignas de crença. Esta declaração, um testemunho do compromisso da Igreja com a fé e a razão, marcou um momento crucial na história de Fátima. O reconhecimento de Fátima pela Igreja não silenciou, no entanto, os céticos nem acalmou os debates em torno das aparições. As questões persistiram sobre a natureza das visões, a interpretação dos segredos e as implicações para o mundo moderno. No entanto, o Santuário de Fátima tornou-se um dos destinos de peregrinação mais importantes do mundo católico, atraindo milhões que procuram consolo, cura e uma ligação mais profunda com o divino. Seção 4. O legado de Fátima. Um farol de esperança num mundo turbulento. Os eventos em Fátima, desenrolando-se num cenário de um mundo consumido pela guerra e pela incerteza, ressoaram muito além das colinas de Portugal. A mensagem de paz, oração e penitência ofereceu um vislumbre de esperança num mundo à beira da autodestruição. As aparições, com os seus avisos de futuros conflitos e a importância de voltar para Deus, serviram como um lembrete severo da fragilidade da paz e das consequências de abandonar a fé. As décadas que se seguiram às aparições testemunharam mudanças profundas no cenário mundial. A ascensão de regimes totalitários, os horrores da Segunda Guerra Mundial e a ameaça sempre presente de aniquilação nuclear lançaram uma longa sombra sobre as aspirações da humanidade por um mundo mais pacífico e justo. No entanto,
em meio à turbulência e incerteza, a mensagem de Fátima perdurou. O apelo à oração e à penitência, a ênfase na importância da conversão pessoal e o poder do rosário para combater o mal, ressoaram com milhões que procuravam consolo e orientação num mundo aparentemente em espiral em direção ao caos. A queda do Muro de Berlim em 1989 e o subsequente colapso do comunismo na Europa Oriental foram vistos por muitos como um cumprimento da profecia da Senhora de que a Rússia seria convertida. Embora as interpretações das profecias de Fátima continuem a ser objeto de debate, os eventos do final do século XX sublinharam a relevância duradoura das aparições e a sua mensagem de esperança para um mundo que precisa de cura e reconciliação. Secção 5. A mensagem duradoura. Oração, penitência e paz. Mais de um século após as aparições, a mensagem de Fátima continua a ressoar. A experiência simples mas profunda das crianças, a sua fé inabalável face ao ceticismo, serve como um lembrete do poder da crença e da importância de ouvir os sussurros do divino. O apelo à oração transcende as fronteiras religiosas, oferecendo um caminho para a paz interior e uma ligação mais profunda com o divino. O rosário, com a sua repetição meditativa e o seu foco na vida de Jesus Cristo, fornece uma estrutura para reflexão e crescimento espiritual. Secção 1. Ecos num mundo material. Encontrando significado na modernidade. O século XXI, com todas as suas maravilhas tecnológicas e interconexão, muitas vezes parece uma paisagem árida para a alma. A busca incessante por riqueza material, o bombardeamento constante de informação e a erosão dos valores tradicionais deixam muitos à deriva, em busca de significado e propósito num mundo aparentemente obcecado com o efêmero. No entanto, é precisamente neste contexto, em meio à cacofonia da vida moderna, que a mensagem de Fátima encontra relevância renovada. A fé simples das crianças, a sua crença inabalável numa realidade para além do reino material, serve como um farol para aqueles que anseiam por algo mais profundo do que os prazeres fugazes dos sentidos. O materialismo que permeia a sociedade moderna, com a sua ênfase na gratificação instantânea e na busca por posses, muitas vezes deixa um vazio no coração humano. A mensagem de Fátima, com o seu foco no crescimento espiritual, na oração e no poder duradouro da fé, oferece uma contranarrativa, um lembrete de que a verdadeira felicidade não reside no que adquirimos, mas em quem nos tornamos. As crianças de Fátima, livres das complexidades do mundo moderno, possuíam uma clareza de visão, uma compreensão inata de que a verdadeira alegria provinha da sua relação com Deus. As suas vidas, embora marcadas por dificuldades e sacrifícios, foram preenchidas por um profundo sentido de propósito, uma crença profunda de que eram instrumentos de uma vocação superior. Secção 2. O apelo à oração. Encontrando a calma num mundo ruidoso. Num mundo saturado de ruído, a tagarelice incessante das redes sociais, o zumbido implacável dos dispositivos eletrónicos, o bombardeamento constante de notícias, encontrar momentos de reflexão silenciosa pode parecer uma tarefa impossível. No entanto, é precisamente na calma, nos espaços entre o ruído, que ouvimos os sussurros da alma, os suaves impulsos do divino. O apelo à oração, um princípio central da mensagem de Fátima, não é um apelo para escapar do mundo,
mas para nos envolvermos com ele a partir de um lugar de centralidade e clareza. Trata-se de criar espaços sagrados no meio das nossas vidas ocupadas, momentos dedicados a conectar-nos com algo maior do que nós próprios, a alinhar os nossos corações com o ritmo divino do universo. A oração, na sua essência, é um diálogo, uma conversa entre a alma e o divino. É um espaço onde expomos os nossos medos e aspirações, as nossas dúvidas e os nossos desejos mais profundos. É através da oração que cultivamos um sentimento de gratidão, reconhecendo a interconexão de todas as coisas e reconhecendo as bênçãos que nos rodeiam, mesmo em meio aos desafios da vida. O rosário, com as suas orações repetitivas e o seu foco nos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, oferece uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexidades do mundo moderno. É uma oração de contemplação e ação, convidando-nos a refletir sobre a vida de Cristo enquanto intercedemos simultaneamente pelas necessidades do mundo. Secção 3. A relevância da penitência. Vivendo com intenção numa era de excesso. Num mundo de gratificação instantânea, onde os bens materiais estão facilmente disponíveis e as experiências são muitas vezes fugazes, o conceito de penitência pode parecer arcaico, até irrelevante. No entanto, é precisamente neste contexto, numa era marcada pelo excesso e pela desconexão com o mundo natural, que a prática da penitência encontra um novo significado. A penitência, despojada das suas conotações punitivas, é em última análise viver com intenção, reconhecer a interconexão das nossas ações e o seu impacto sobre nós próprios, os outros e o planeta. Trata-se de fazer escolhas conscientes que se alinhem com os nossos valores, mesmo quando essas escolhas envolvem sacrifício ou abnegação. Num mundo que enfrenta uma crise ambiental, onde o consumismo reina supremo e os recursos são frequentemente esgotados a um ritmo alarmante, a prática da penitência convida-nos a examinar os nossos próprios hábitos de consumo, a diferenciar entre as nossas necessidades e os nossos desejos e a fazer escolhas que promovam a sustentabilidade e o bem-estar de todos. A penitência também pode assumir a forma de jejum, seja de comida, tecnologia ou outras formas de consumo. Estes períodos de abstinência intencional, longe de serem uma forma de privação, oferecem uma oportunidade para cultivar a gratidão, desenvolver a autodisciplina e aprofundar a nossa consciência da interconexão de todas as coisas. Secção 4. O longo caminho para a paz, nutrindo a esperança num mundo dividido. O século XXI, apesar de todo o seu progresso, é uma época marcada por profundas divisões. A polarização política, a intolerância religiosa e a desigualdade económica alimentam conflitos e semeiam a discórdia em todo o globo. O sonho de um mundo unido em paz e harmonia muitas vezes parece uma utopia distante. No entanto, a mensagem de Fátima, com a sua ênfase na oração, penitência e conversão do coração, oferece um roteiro para navegar nestes tempos turbulentos. Lembra-nos que a paz não é meramente a ausência de conflito, mas a presença de justiça, compaixão e um profundo respeito pela dignidade de cada ser humano. O apelo à oração, neste contexto, torna-se um apelo à ação, um convite para interceder pela paz nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas comunidades e no mundo em geral. É um lembrete de que a mudança começa dentro de nós, que a paz é um efeito cascata
irradiando para fora dos nossos esforços individuais para cultivar a compreensão, a empatia e o perdão. A prática da penitência, neste contexto, assume uma dimensão social. Desafia-nos a examinar os nossos próprios preconceitos, a confrontar a injustiça onde quer que a encontremos e a trabalhar incansavelmente para a criação de um mundo mais justo e equitativo. É um lembrete de que a paz não é um estado passivo, mas uma busca ativa, um compromisso para toda a vida de construir pontes de entendimento e derrubar muros de divisão. A mensagem de Fátima, ecoando ao longo das décadas, lembra-nos que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança perdura. É uma esperança enraizada não num otimismo ingênuo, mas na crença inabalável de que a transformação é possível, que o amor tem o poder de curar até as feridas mais profundas e que a paz, por mais ilusória que pareça, é um objetivo pelo qual vale a pena lutar com todo o nosso coração. Secção 1. A luz duradoura de Fátima. Uma mensagem intemporal para os tempos modernos. O mundo mudou muito desde aquele dia em 1917. No entanto, a mensagem de Fátima permanece. Fala aos anseios mais profundos do coração humano. Buscamos a paz. Ansiamos por significado. Esperamos por um mundo melhor. As crianças de Fátima, através da sua fé simples, lembram-nos de verdades frequentemente esquecidas. O mundo não é apenas o que vemos. Existe um reino espiritual, uma presença divina que nos sussurra nos momentos de silêncio. Estaremos a ouvir? Os acontecimentos em Fátima, embora extraordinários, são um espelho para as nossas próprias vidas. Todos nós enfrentamos desafios. Todos nós experimentamos dúvidas. Todos nós ansiamos por orientação. É aqui que a fé ilumina o caminho. Lembra-nos que não estamos sozinhos. A mensagem de oração, penitência e paz não é uma relíquia do passado. É uma tábua de salvação para o presente, um farol que nos guia para um futuro cheio de esperança. Secção 2. Carregando a chama. Vivendo a mensagem de Fátima hoje. Cada um de nós, à sua maneira, pode carregar a chama de Fátima. Podemos abraçar a oração como fonte de força e orientação. Podemos escolher atos de penitência, não por culpa, mas por amor a nós próprios, aos outros e ao nosso mundo. Podemos tornar-nos instrumentos de paz, irradiando bondade, compaixão e compreensão num mundo que precisa desesperadamente disso. O caminho à nossa frente pode parecer assustador. Os problemas do mundo podem parecer esmagadores. No entanto, a mensagem de Fátima lembra-nos que mesmo pequenos atos de fé, esperança e amor podem fazer a diferença. Como as crianças de Fátima, abordemos a vida com corações abertos. Sejamos faróis de esperança num mundo envolto em trevas. Carreguemos a chama de Fátima, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante.